Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso HTML5 para iniciantes. Eu sou JP e essa é a nossa aula de número 12. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao JavaScript. Hoje nós vamos falar um pouco de funções e como elas podem ser invocadas. A partir de um código JavaScript, também de forma automática e quando ocorre um evento, né? Vamos falar então também sobre eventos. Vamos falar um pouquinho sobre um load, um click e um change. Então vamos carregar aqui o nosso Sublime e o nosso Chrome, né, o nosso navegador. Eu já fiz aqui, como vocês já estão acostumados, eu já montei aqui uma estrutura HTML básico para a nossa aula, né, a nossa aula de número 12. E também eu já criei um arquivo CSS de estilização para montar, então, essa página já divididas aqui em divs, né, para a gente poder trabalhar nessas áreas da tela aqui para fazer os nossos testes, ok? Toda essa parte de como você estilizar os elementos, né, de como fazer essa formatação, usar o arquivo CSS, tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então vocês podem ver aí, nós já discutimos cada um desses passos. Então agora nós vamos focar no JavaScript, tá? Então nós temos aqui dois arquivos, o arquivo de HTML e o arquivo CSS. E nós vamos usar também um arquivo de JavaScript para essa aula, tá? Então vamos criar aqui um novo. Vamos colocar aqui aula 12JS, né, que é a extensão do JavaScript. Vamos salvar aqui na nossa pasta, nossa pastinha de aulas aqui, né, e vamos colocar então aqui o nosso JavaScript aqui, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui agora três documentos, né? Nós temos o HTML, e associado a esse HTML, eu associei através do link aqui, esse arquivo de CSS, onde tem estilização, e esse arquivo JS, que é o arquivo do JavaScript que nós vamos estar trabalhando, tá bom? Bom, então nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre funções, né? Vamos falar um pouquinho sobre funções. Aqui eu vou pegar um pouquinho o exemplo da sintaxe de uma função para a gente colocar aqui, tá? Então, vocês lembram que quando eu coloco essa barra asterisco, eu faço um comentário aqui, né? Então, eu posso escrever qualquer coisa que eu fizer. Então, essa é a nossa sintaxe básica, né? Nós usamos a palavra reservada function, né? O nome da nossa função. Dentro de parênteses, nós colocamos quantos parâmetros for necessário. Pode não ter nenhum, como pode ter N parâmetros aqui, ok? O parâmetro são aquelas informações, né, aqueles dados que nós vamos passar para dentro da nossa função. Então, quando houver necessidade da gente passar uma informação para dentro da função, a gente passa através desses parâmetros aqui, tá ok? Bom, todo o código nós colocamos entre essas chaves, tá? Então a gente abre com uma chave, finaliza aqui com uma chave. E aqui nós vamos colocando todas as nossas linhas de códigos, né? Sempre elas vão sendo executadas no final de cada linha de código. A gente coloca um ponto e vírgula e assim vai até o final. E caso haja necessidade de que a função retorne o valor, então, nós utilizamos aqui essa palavra reservada, return, e o valor que a gente vai retornar. Então, nós vamos fazer aqui uma função básica para nosso teste aqui, tá ok? Então, vamos fazer uma função aqui, já vou deixar ela prontinha aqui. Então, essa função eu chamei de myFunction,
tudo bem? E ela vai receber aqui dois parâmetros, P1 e o P2. Nós vamos criar aqui uma variável texto e essa variável ela vai receber essa string aqui. Ela vai receber a multiplicação de, aí ela vai concatenar com mais o valor que eu coloquei aqui, mais a palavrinha por, mais o valor que eu coloquei aqui nessa outra variável P2, mais essa outra string aqui, que é igual a, mais, dentro desses parênteses, nós vamos fazer uma função aritmética, vamos fazer vamos multiplicar o valor que eu recebi no P1 vezes o valor que eu recebi no P2, tá? O sinal para que faça a multiplicação aqui no Java é esse asterístico, tá? Então, ele vai pegar esse P1, multiplicar pelo P2, e esse resultado aqui, ele vai, então, concatenar a essa string, ok? E, por fim, então, que ele já atribuiu todo esse valor para dentro da variável texto, então nós vamos retornar o valor da variável texto, tudo bem? Bom, então, voltando aqui para o nosso arquivo HTML, né, voltando para cá, nós vamos, então, estar utilizando, né, essa área que nós reservamos aqui para nós estarmos fazendo, então, esse primeiro exercício aqui de JavaScript, ok? Então, essa área aqui, ó, é essa div que nós chamamos de div1, tá? E essa div1, ela tem esse título que nós escrevemos aqui, sintaxe de uma função JavaScript, que traz esse cabeçalho aqui, ok? Bom, então nós vamos acrescentar agora mais alguns elementos aqui, ok? Então nós vamos colocar todos esses elementos aqui dentro desse espaço aqui, dessa div1, ok? Então, vou colocar aqui. Então olha o que nós fizemos aqui. Nós acrescentamos, né, um elemento P, que é um parágrafo, né, com esses dizeres aqui, ó. Esse exemplo executa uma função que recebe dois parâmetros, realiza um cálculo e retorna um texto com o resultado. Então, esse outro parágrafo que nós deixamos aqui, esse parágrafo que ele tem um ID, o ID de P1, vai ser aqui nesse parágrafo que ele vai exibir, então, aquele retorno, o retorno da nossa função, tá? Então, aqui a gente abriu um elemento script para poder executar um comando JavaScript. Então, nós estamos executando aqui. Logo na sequência, a gente vai executar esse comando que vai pegar esse nosso elemento P1, que nós já vimos aqui, que ele recupera através dessa função getElementById, né? Então, ele vai atribuir o texto HTML aqui dentro, ele vai atribuir com o retorno da função. Ele vai executar essa função que nós criamos aqui, ele vai executar essa função e ele vai retornar, então, aquele retorno da função vai vir para dentro desse parágrafo aqui, ok? E eu estou passando aqui dentro para a função dois valores. Eu estou passando o valor 15 e o valor 3. Então, aqui ele vai receber o 15 e aqui ele vai receber o 3, ok? Bom, feito isso, nós vamos salvar, né? Vamos salvar aqui. Salvar também o nosso arquivo JavaScript, né? Vamos executar, então, aqui para ver como ficou, ok? Olha bem. Então, o que é que ele fez? Ele colocou aqui esse parágrafo aqui, né, que a gente colocou, e dentro desse parágrafo, olha que nesse parágrafo aqui, eu não escrevi nada dentro dele. Porém, através da execução dessa função, essa função, o que ela fez? Ela foi até aqui a minha função do JavaScript, executou passando esses valores, então ela colocou, ó, a multiplicação de, aí substituiu o P1 aqui por 15. Então, a multiplicação de 15 por 3 é igual a, e fez essa continha e colocou aqui. Tá? Então, essa é uma maneira da gente executar uma função, invocar uma função para ser executada, através de um próprio código que nós colocamos aqui, um código do JavaScript. Tá bom?
Agora, existem outras maneiras da gente invocar a função, né? Uma outra maneira é através de eventos, né? Então, quando ocorre o evento, um evento ele pode ocorrer tanto através de uma de uma execução de um usuário, né? O usuário, por exemplo, chega num botão e dá um clique no botão, então ele causou aquele evento. Como pode ser também feito pelo próprio navegador, por exemplo, quando uma página HTML ela está sendo carregada a primeira vez, quando ela finaliza, ela já carregou todo, ela executa um evento que nós chamamos de onload, ou seja, já foi carregado a página, tá bom? Então, como nós executamos então esses eventos aqui, ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui do evento. Então, nós vimos que o evento pode ser algo que o navegador faz ou então o usuário, tá? E o HTML ele permite que nós atribuímos um manipulador de eventos através de atributos, né, do elemento, onde nós podemos colocar uma chamada então a uma função do JavaScript, tá? Então, como nós fazemos isso? Né? Nós temos aqui o elemento body, né? Esse elemento body. Então, se eu colocar aqui um atributo chamado onChange, tá? Então, esse onChange, ele me deixa colocar aqui uma função a ser executada quando ocorrer esse evento aqui, que é o carregamento da página, tá? Então, eu coloco aqui o nome da função. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, teste onChange. Tá? Vamos chamar essa função de teste onChange, ok? Bom, então o que acontece? Quando a página for carregada, ele vai ter que executar essa função. Mas aonde está essa função? Então nós vamos escrever essa função aqui no nosso arquivinho JavaScript, ok? Então vamos vir aqui. Troquei o nome aqui do evento, tá? Me desculpa, não é onChange. OnChange é quando há uma mudança de valor, tá? Quando carrega a página, aqui não é o evento onChange, é o evento onload, tá? Confundi aqui. Onload, então esse onload é que ele faz o evento quando carrega a página. Tá? Então vamos também chamar a nossa função aqui de teste o onload, ok? Onload. Beleza, então nós vamos fazer aqui a função, é testa, né? Eu botei testa. Tem que colocar o nome certinho aqui para não ter chabu. Então vem aqui, ó, teste onload. Então esse teste ele vai fazer ele vai colocar basicamente como nós fizemos naquela função myFunction, só que aqui primeiro ele não vai receber nenhum evento. Ele não vai receber nenhum evento. Eu não vou passar evento para a função. E ele vai escrever esse texto aqui, ó. Este evento é disparado quando uma página HTML terminou de carregar. Então ele vai atribuir ao P2. Então nós vamos ter que colocar aqui mais um parágrafo aqui, tá? Na verdade, a gente vai fazer o teste do onload, né, que eu já tinha deixado reservado aqui, essa outra div para a gente fazer o teste do evento onload, né? Então a gente vai usar a div 2 aqui, que é esse de baixo aqui, tá? Então vou colocar aqui nós já temos o cabeçalho aqui, né? E vamos colocar esse parágrafo aqui, P2, que vai então escrever aqui o resultado da nossa função que será executada aqui no onload, tá? Então ele vai pegar o P2 e vai colocar esse texto aqui que a gente acabou de observar aqui, ok? Então vamos salvar aqui e vamos salvar aqui também e vamos carregar aqui a nossa página.
esse evento é disparado quando uma página HTML termina de carregar. Então, na hora que eu terminei de carregar, ele automaticamente, você vê, eu não estou chamando em lugar nenhum. Eu estou fazendo dessa maneira aqui. Agora, olha para você ver como ocorrem as coisas dentro do HTML. Tá? O HTML, quando ele vai carregando a página, ele abre o elemento body aqui e vai vendo os elementos que foram colocados aqui, e ele vai então montando a página até o final, até encontrar a outra tag de fechamento do body, certo? Só que, olha que interessante, se eu colocar, por exemplo, uma chamada igual eu fiz essa chamada aqui da MyFunction, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma chamada aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, opa, deixa eu apagar aqui, vamos pegar este daqui, tá? Vamos colocar esse código aqui, e aqui eu vou mandar executar essa função test_onload aqui que eu coloquei em cima, tá vendo? Ó, eu vou mandar ela executar aqui. Tá? Então ele vai pegar o P2, né? Vamos pegar aqui, ó, desculpa. Mais uma vez aqui, desculpa. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui. Ó. Ele vai executar essa função aqui, que vai mandar, ó, eu vou tirar daqui do onload, vou tirar ela daqui, certo? Vou tirar. Então ela vai ser executada quando ele passar. Aqui o código está montando a página, ele mandar executar, ele vai trazer o resultado e colocar no P2, certo? Então vamos salvar. Olha só, e vamos executar. Olha, ele não fez nada. Por que ele não fez nada aqui? Né? Olha, a função está aqui, test_onload. Eu estou mandando executar ela aqui da mesma maneira que eu mandei executar o MyFunction. Da mesma maneira que eu mandei executar o MyFunction, eu também estou mandando executar o test_onload, ok? Só que aqui, quando eu mandei executar direto do código JavaScript, aqui ele vai se levando essa sequência. Aqui o P2 ainda não existe, porque eu estou mandando ele executar essa função aqui, mas o P2 eu ainda não montei. Então, como não existe, ele não acha o P2 aqui para colocar essa informação. Tá vendo? Então, quando eu coloco aqui em cima, no evento, ou seja, eu não vou colocar aqui, vou deixar no evento, eu vou fazer com que ele só execute essa função exatamente depois que o HTML montou toda a página até o final, ou seja, todos os elementos já existem na página, já foram printados aqui na página. Então, aí só depois é que ele vai executar um load. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, e mandar executar, olha lá, ele executa, porque agora já existe, quando ele executar aqui o P2 já existe aqui na página. Ok? Bom. Um outro evento, meus queridos, é o evento onChange, tá? Esse evento, ele acontece quando nós mudamos o valor de algum elemento, tá? Onde houve uma mudança de valor, né? Então, vamos colocar aqui nessa div 3, tá? Esse código aqui, para nós fazemos esse teste aqui, tá bom? Então eu vou aproveitar essa divisão aqui da página, né, que é a div 3, e vamos colocar esse código aqui, ok? Então olha bem, para esse código nós criamos um elemento H4 que vai nos trazer esse título aqui, tá? E colocamos um elemento novo aqui, que é um select. Esse elemento select, o que ele faz? Ele cria uma caixinha de seleção. Ele cria uma caixinha e você pode abrir na lateral da caixa e você vai ver essas opções que nós colocamos aqui. Então nós vamos ter essas 3 opções aqui
dentro dessa caixinha. Tá? É um elemento HTML que faz isso. É o select. Então a gente abre com a tag select, fecha com a tag barra select aqui, e dentro dessas duas tags aqui a gente pode colocar quantos elementos option a gente precisar. Né? A gente vai colocando aqui então os nossos elementos, tá ok? Então eu vou tirar essa chamada aqui, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, tá? Ok? Então nós vamos executar aqui. Tá? E eu criei também um parágrafo P3, onde eu vou trazer então um resultado aqui quando eu montar essa função aqui, ok? Bom, então vamos ver até aqui como ficou a nossa página aqui até aqui, tá? Então, salvar aqui. Ok? Vamos executar. Olha lá. Então, o que ele fez? Ele criou aqui essa caixinha de seleção, tá vendo? Ó, você tem selecione e tem aqui esses 3 versículos aqui que a gente pode selecionar aqui na nossa caixinha, tá? Versículos bíblicos, e nós podemos escolher então esses 3 versículos aqui, tá? E aqui, nesse quadradinho aqui, vai ser o parágrafo, vai ser essa área desse parágrafo que eu deixei aqui, formatadinho, né? Para quando a gente selecionar qualquer um desse evento, ele vai gerar um evento change, porque ele muda o valor do campo aqui de texto aqui do nosso select, ok? Então, quando houver essa mudança aqui, ó, mudei de novo, ó. Então, quando houver essa mudança, ele dispara um evento chamado onChange, tá? Então, nós vamos programar aqui, nós vamos fazer uma chamada nesse evento aqui, tá? Então, nós vamos fazer uma chamada. Então, na hora que eu alterar aqui o valor do meu select, ele vai executar, então, essa função que eu vou colocar aqui chamada test_onChange, ok? Então, vamos aqui criar a nossa função, tá? Então, vamos aqui criar a nossa função, então, test_onChange. O que ela fez? Ela criou aqui 3 variáveis, tá? A variável V1, V2, V3. Cada variável dessa, eu vou atribuir o valor para ele de um versículo da Bíblia aqui, tá? Então, nós colocamos aqui o versículo, todo o texto do versículo aqui no V1, o texto do versículo 2 aqui no V2 e o texto no versículo 3 aqui dentro do V3, ok? E agora nós vamos receber aqui, né, vamos selecionar aqui o nosso elemento select, tá? Nós vamos selecionar o nosso elemento select que nós colocamos aqui, tá vendo? E demos o ID dele de mySelect. Então aqui, o que ele vai fazer? Ele vai receber esse select e vai guardar nessa variável aqui. Então essa variável, na verdade, ela vai ter o valor que tiver no meu select. Então, o valor que cada option tem um value aqui, tá vendo? Então vai ter o value 0, 1, 2, 3. Então eu vou verificar, toda vez que ele fizer uma alteração, eu vou ver qual o valor novo, né? Qual o valor do campo value, tá? Então eu vou receber esse campo value aqui e vou guardar a minha variável x. E aí eu vou usar essa palavrinha reservada aqui do JavaScript, o if, que ele vai fazer uma tomada de decisão, tá? Então esse if, ele vai ser o que acontece. Quando eu coloco o if, eu coloco dentro de parênteses, eu coloco a palavra reservada if, e dentro de parênteses, ó, dentro desses parênteses aqui, ó, eu faço uma comparação. Eu verifico esse lado com esse lado aqui. E eu uso esses 2 sinais iguais aqui, esse operador de igualdade aqui, ó, mas não é um só, porque se eu colocar um só, ele será
de atribuição. Ele vai pensar que eu estou querendo colocar esse valor 1 aqui dentro do meu x. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero comparar se o meu valor de x é igual ao valor 1. Né? Então, eu tenho que colocar 2 sinalzinhos de igual. Aí ele sabe que não é para fazer uma atribuição, é para fazer uma comparação. Então, ele vai comparar aqui se x é igual a 1. E se ele for, então dentro das chaves eu vou mandar executar aquilo que eu quero que ele faça se esse resultado aqui for verdadeiro. Então, se x for igual a 1, então ele vai atribuir a essa minha variável versículo que eu coloquei aqui, ó, o mesmo conteúdo que tem dentro da variável v1. Ok? E assim, eu vou testar também. O else if é quando eu quero continuar fazendo a comparação aqui. Eu uso essas duas palavrinhas elevadas, else if, ou seja, caso isso não execute verdadeiro, eu vou para o próximo else if. E aí eu vou comparar. Agora, se o x ele é igual ao valor 2. Se for, então eu vou pegar o valor que estava na minha variável v2 e colocar dentro de versículo. E assim também vai ser para o valor 3. Ok? Então, dessa maneira, eu consigo saber se o que o usuário selecionou aqui, qual foi o versículo que eu quero que ele exiba, tá? E caso não for nenhum deles, então eu vou deixar esse campinho aqui sem nada, como está aqui, ó, sem nada escrito, ok? Feito isso, eu já tenho meu valor de versículo, minha variável versículo preenchida. Eu vou então exibir aqui dentro do meu texto, aqui do meu parágrafo, o conteúdo de versículo. Né? É isso que eu vou fazer então. Então vamos salvar aqui agora, vamos salvar aqui o conteúdo que nós fizemos também e vamos executar para ver como vai ficar, ok? Bom, então aqui agora, se eu selecionar, por exemplo, o versículo João 3,16, der um clique, ele vai trazer, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, caso eu queira mudar, eu quero ver esse outro versículo, Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Né? Se eu quiser então ver esse outro versículo, Mateus 6:33, eu vou ver. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Né? Então, se eu selecionar aqui algo que não foi nenhum dos três, ele fica vazio. Se eu selecionar qualquer um deles, ele vai na minha função e retorna o versículo então, que eu selecionei. Tá? Então, através desse evento change, que faz essa alteração no conteúdo desse meu elemento aqui de cima, eu consigo alterar aqui o meu elemento parágrafo aqui. Tá bom? Agora, claro, toda essa formatação eu estou usando o CSS para ele ficar com essa cor, esse estilo de letra, tudo aqui no meu arquivinho CSS. Né? Então, aqui eu vou definindo, então, para cada parágrafo, né? Então, esse aqui, no caso, é o meu parágrafo 3, eu estou usando a cor verdana, estou trazendo uma fonte maior, estou usando essa cor aqui, ó, Sadly Brown, que é um marronzinho meio diferente assim, né? Então, estou dando esse espaço. Então, tudo isso daqui eu estou formatando dentro do meu arquivo CSS, ok? Isso daí também depois eu vou disponibilizar ali na área de comentários o acesso para vocês terem também a esses arquivos que nós fazemos em aula, para que você possa fazer seus testes aí, ok? Bom, então vamos agora para um outro evento, que é o evento onClick, tá? Para fazer esse evento, eu vou usar aqui essa área que eu separei aqui, essa div 4, né? Vamos colocar aqui
mais alguns elementos aqui que eu já deixei separado. Tá? Então, aqui o que eu fiz? Esse daqui eu já tenho aqui, né? Já é o cabeçalho, evento um clique. Então, eu vou colocar aqui um parágrafo, onde vai estar escrito: clique no botão da cor para pintar o quadro. E aqui eu vou colocar, então, três botões e uma div e uma outra divzinha pequena para a gente mudar, ficar um quadro aqui para a gente mudar as cores, tá bom? Então, vamos executar aqui. Eu já criei todos esses elementos aqui, tá? Vamos executar para a gente ver, então, como ele vai ficar montado ali, tá? Então, eu venho aqui, olha. Então, o que eu fiz? Aqui, ó, eu coloquei esse parágrafo. Clique no botão de cor para pintar o quadro, que é esse parágrafo aqui, tá? Ele mostrou aqui esse parágrafo. Aí, eu fiz esses três botões aqui, ó. Um botãozinho que eu chamei de vermelho, outro que eu chamei de verde e outro que eu chamei de azul, que são esses três botões aqui, tá? Você pode ver que esses botões, ó, ele, conforme eu clico, ele dá uma piscadinha assim, ele já tem esse formato aí de padrão aí dos botões, tá? Então ele passa o mouse, ele já dá uma piscada para mostrar que é um botão, ok? Bom, então eu vou colocar aqui, ó, para cada evento clique que eu der em qualquer um desses botões, ele vai executar essa função testa um clique, ok? Então ele vai executar o testa um clique. Então vamos criar aqui essa nossa função testa um clique, ok? Deixa eu já pegar aqui a nossa função testa um clique. Ok? Então, como nós fizemos essa função aqui? Né? Então, sempre utilizando a palavra reservada function, eu dei o nome testa um clique e ele vai receber um parâmetro chamado myID. Tá? Esse parâmetro é o que eu passo aqui. Cada vez que eu executo um clique, eu vou passar um parâmetro. No primeiro, eu vou passar o parâmetro chamado B1, para mostrar que foi o botão B1. No segundo, eu vou passar o parâmetro com o valor de B2. E no terceiro, eu vou chamar ele com o parâmetro de B3. Tá? Então, aqui, ele vai receber o parâmetro e eu vou fazer, então, a comparação desse elemento aqui, desse parâmetro aqui, com o valor, como eu fiz aqui em cima. Tá? Só que, olha bem, aqui, em vez de eu fazer um if, else if, vários else if, e depois colocar um else no final, eu posso fazer um if para cada um também. Então, aqui eu optei por fazer dessa maneira. Então, eu faço um if para testar se esse parâmetro é igual ao B1. Aqui eu vou fazer outro if para saber se o myID é igual a B2. E vou fazer esse outro if. A única desvantagem desse estilo em comparação a esse estilo, é que aqui nesse estilo, quando ele achou algo verdadeiro, por exemplo, ele veio aqui, comparou, viu que o x é igual a 1, ele executa e já acaba. Ele já acaba o processo. Aqui não. Mesmo que o myID seja igual a B1, ele vai fazer, só que ele ainda vai comparar. Ele vai comparar ainda se é igual a 2, se é igual a 3, mesmo se ele já retornou verdadeiro. Então, aqui fica aí alguns milésimos de segundo aí mais lento, porque ele vai comparar isso daqui. Mas isso é algo que realmente não faz a menor diferença aqui em termos de tempo de execução, tá? Mas já fica a dica. Se você quer que ele executa e assim que ele receber um valor verdadeiro, ele já encerra a função, esse aqui é o mais apropriado. Essa maneira é a maneira mais apropriada de fazer as comparações, ok? Bom, então ele vai ver. Se o ID é igual a B1, significa que eu cliquei no primeiro botão.
Então, o que é que eu vou fazer? Olha, o primeiro botão, eu estou dizendo que é a cor vermelho. O botão vermelho. Então, eu vou vir aqui. Se ele for o primeiro botão, eu vou mudar o estilo de fundo da minha div quadro, essa divzinha aqui eu chamei de div quadro. Eu vou mudar então a propriedade CSS background color, né? Então o background color dele, só para vocês entenderem, a primeira vez que eu montei aqui o background color, eu atribuí a cor branca, né? Se você for ver no meu CSS aqui, ó, vamos ver lá, o div quadro. Olha a cor que ele está de background. O background color é FFFF. Esse valor FFFF, ele é a cor branca, tá? Ele retorna a cor branca. Então, aqui, quando eu montei, eu já atribuí o valor branco. Aí, quando eu clico no botão, se eu cliquei no botão vermelho, ele vai, então, ele vai mudar o valor do atributo branco, que é o fundo da minha div, para vermelho. Tá? E assim ele vai fazer com os outros. Se foi o B2, ele vai mudar para azul. E se for, aliás, para verde. Se for o 3, ele vai mudar para azul. Né? Então, assim, conforme eu vou clicando aqui nesses botões, ele vai, então, mudar a cor do meu quadro. Né? Então vamos salvar aqui, salvar nossa função, ok? Salvar a nossa função e vamos ver agora como ela fica aqui executando, tá? Então aqui, se eu clicar no vermelho, pintou de vermelho. Se eu clicar no verde, pintou de verde. Se eu clicar no azul, pintou no azul. Então esse é o evento onClick, né? É uma função que eu executo cada vez que eu dou um clique aqui nesse botão. Tá? Ok? Bom, pessoal, essa aula ela tem como um intuito trazer então essa informação sobre os eventos, tá? Mas para ficar mais fixado, então eu vou fazer mais uma aula nessa próxima aula, que vai ser a aula de número 13, né? Próxima aula eu vou trazer então mais alguns exemplos de eventos, tá? Da gente manipulando os elementos do HTML através do JavaScript, tá bom? Então vamos fazer mais algumas funções práticas aqui para a gente manipular, para a gente dar um dinamismo então às nossas páginas, ok? Bom, eu vou deixar nos comentários o link para os códigos desses três arquivos, tá? Que nós utilizamos na nossa aula, tá? O arquivo HTML, o CSS e o JavaScript, para que vocês possam, então, copiar e testar todos os exemplos, né? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário. Nos ajude a melhorar o nosso conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, nos ajude para nós mantermos esse canal no ar, para podermos fazer conteúdos cada vez melhores para vocês aí, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês, se inscrevam, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seus comentários. É muito interessante a gente receber o comentário de vocês, ou um elogio, ou alguma crítica, querendo alguma coisa que você acha que eu devo mudar, que eu devo melhorar, né? Me ajude, então, com os seus comentários. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui, né? Vou encerrando por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Fique com Deus, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.